Saudações, eu sou Marcos Valério XR, no dia 17 de dezembro de 2021. E sobre esta curiosíssima possibilidade de chapa Lula e Alckmin, o que eu realmente tenho a dizer? Em primeiro lugar, eu tenho muita vontade de rir desse negócio. É um negócio assim, mas passado essa vontade, isso demonstra o tanto que, desgraçadamente, o ex-presidente Lula está completamente comprometido. Infelizmente, isso já tinha vários outros indícios, várias outras sugestões nesse sentido. Mas está muito claro que ele não tem mais, não terá, pelo menos nesse governo, nem de longe ao mesmo grau de autonomia que ele teve nos governos anteriores. De uma certa forma, é como se ele tivesse sob uma espécie de liberdade condicional. Até o Vladimir, né, que frequenta o meu canal, chegou a dizer isso. É basicamente isso mesmo. É como se você está livre, você pode concorrer à presidência, mas você tem uma série de diretrizes que tem que cumprir. E se sair da linha, nós podemos dar um jeito de revogar essa situação a qualquer momento. Quer seja inventando alguma insanidade qualquer para mandar de volta para a cadeia, que eu acho pouco provável, porque geraria uma comoção internacional absolutamente insustentável, ou, mais provável, comprometeríamos qualquer viabilidade da sua candidatura, não é nem a nível eleitoral, não, é alguma tecnicalidade. Ou pior ainda, tudo bem, você se elege, mas simplesmente não governa. E vai fazer o que nós queremos. E isso é o pior. A pior coisa que poderia acontecer com Lula, até pelo próprio Lula, é ele agora assumir essa presidência e fazer um mau governo, que é sinceramente o que eu acho que vai acontecer. Primeiro, não tem como fazer um bom governo com a condição que está aí. Eu já insisto, tô falando, isso vale para todo mundo. Não tem ninguém que consiga, com as condições dadas, realmente recuperar esse país em um mandato a nível significativo. Claro que consegue, pelo menos, parar de piorar. E isso é que é importante. Não estou dizendo que é a mesma coisa, não. Eu acho a possibilidade de, no segundo turno entre Lula e Bolsonaro, o camarada votar nulo, absolutamente desprezível. É insano. É tão insano quanto ser bolsonarista. Porque não tem como admitir que, apesar de tudo, o bolsonarismo é um mal incomensuravelmente pior. Se o Bolsonaro se reelege, ele destrói absolutamente tudo. Não tem mais nada que vai ficar de pé nesse país. Acho que esse país não tem mais Brasil depois de mais 4 anos de Bolsonaro. Mas isso não quer dizer que vai ser bom a alternativa. Se acontecesse, eu vou votar em Lula, mas assim, sem nenhuma esperança de que esse país vai recuperar qualquer coisa minimamente parecida com o que ele foi no governo Lula anterior. E bom, retornando à questão do Alckmin, o que isso significa? Ora, é óbvio, é o que parece. Às vezes as aparências enganam, mas acho que esse é o tipo do caso onde a aparência está dada. Alckmin é um tucano mesmo, não adianta ele sair do PSDB agora, que o PSDB provavelmente não vai sair dele. É um neoliberal escancarado, é um elitista, é um sujeito antipovo, antitrabalhador. Não tem nada que se possa dizer de favorável a esse sujeito, a não ser o fato de ele não ser um bolsonarista, porque, como eu digo, você não ser bolsonarista é questão de sanidade, mas isso não impede que você continue sendo um canalha, como o Sérgio Moro, por exemplo. Aí você me mete uma chapa onde esses inimigos históricos estão trabalhando, apelando para esse sofisma de que isso significa um momento de união, de anti-Bolsonaro. Tudo bem, isso significa apenas não bolsonarismo ou anti-bolsonarismo. Mas isso não basta não ser Bolsonaro. Tem que ter alguma coisa a mais. E o que mostra é que essa união significa uma coisa a menos. Até pelo simples fato óbvio que o Lula já está com 70 e tantos anos, o camarada pode adoecer, pode sair de cena e fica o Alckmin. Ou pode ser derrubado, né, que nem fizeram com a Dilma. Eu não confio nesse jeito, de jeito nenhum. Talvez ele seja menos canalha do que o Temer. Mas tu vai confiar? Ou alguém acredita que o Alckmin passou por uma transformação completa e hoje é um progressista no sentido desenvolvimentista? Não, pelo amor de Deus. Uma coisa que pelo menos pareça com o que o Lula foi. Não é. Mas mesmo que não seja esse o caso, que não seja a ideia de depois tirando o Lula, deixa o Alckmin, o simples fato de o PT ter aceitado, se submetido a essa união, deixa o governo dele completamente comprometido.
desmoralizado. É a própria militância do PT que está dizendo isso. Até com relação ao vídeo anterior, a própria Natália Bonavides disse isso, nesse ponto ela está certíssima. Falei mal dela no vídeo anterior, estou falando bem agora. Você mostra de uma certa forma o poderio da elite em controlar a estrutura ideológica. De uma certa forma tem uma jogada de mestre. O que eu estou dizendo desde sempre? Vamos recapitular. Os interesses plutocráticos, os interesses da grande plutocracia, especialmente transnacional, da qual a plutocracia brasileira é apenas capacho. É impressionante como é que uma elite bilionária faz esse papel sujo de se rebaixar, ser escrava de uma elite internacional, num país como o nosso, onde ela poderia, e não seria muito difícil, uma coalizão com um governo forte, como foi o próprio Lula, poderiam emancipar o país e elevá-lo a uma potência capaz de rivalizar, como o próprio relatório da CIA já dizia, é um rival potencial, e esses canalhas, esses vermes rastejantes preferem ser escravos. Mas essa plutocracia transnacional controla o sistema político dos países liberais por meio de liberalismo econômico na direita e liberalismo cultural na esquerda. E aí eles vão jogam os casos Chile e Argentina aí estão absolutamente consumados, e é o que tudo indica, o Brasil vai nessa direção mais cedo do que eu pensava. Mas a ideia é o quê? Você joga um governo suposto de direita, liberal, e o cara empurra privatização e toda essa cachorrada que já deu esse desastre que aconteceu aqui em Brasília. Para quem não sabe, já temos 1 ano de privatização da Companhia Energética Brasília, da SEB, que virou Neoenergia, e o resultado, eu estou surpreso com o tanto que está sendo desastroso, unânime, opinião popular geral, até a opinião da mídia, que por mais canalha, que seja até da Globo, esse pessoal mora aqui no Brasil, estão sentindo na pele essa merda. A própria agência reguladora está admitindo, já tem gente falando em revogar a concessão, de ter que ser tão porco que foi o serviço. E o que a Neoenergia tem para oferecer? Porcaria nenhuma. Já estão falando em cortar mais quadro de funcionário, para ficar contratando terceirizado. Então, esse é o resultado. Você coloca um governo liberal para fazer esse tipo de cachorrada. Ferra com a vida do povo, como o Bolsonaro está fazendo agora, economicamente, o pessoal não aguenta mais, vai e vota no governo de esquerda, que é até um pouquinho melhor nesse sentido, pelo menos dá uma atenuada. Mas aí enche a nossa paciência dessas patifarias de LGBTQIA+, e mais feminismo, e mais movimento negro, e mais o cacete, apesar de que o Bolsonaro não fez porcaria nenhuma para conter isso, pelo contrário, ele, como eu já disse, turbinou a Lei Maria da Penha, por exemplo. E depois o pessoal fica de saco cheio com isso, com essa esquerda, e volta na direita mesmo, porque volta tudo. Só que parece que aqui no Brasil eles estão chegando já na síntese. Você não precisa nem fazer que nem nos Estados Unidos, você tem o Partido Democrata que faz um papel e o Partido Republicano que faz outro, apesar que os dois trabalham cineticamente no mesmo objetivo. E, inclusive na seara internacional é quase indiferenciado. Mas veja o caso da Argentina. A Argentina, que tinha aquela tradição peronista, né, que era uma tradição nacionalista, que tinha tudo para transformar o país numa potência, mas foi completamente contaminada pela neo-esquerda. E aí, quando a Cristina Kirchner está no poder, enche essas porcarias de feminismo, mas assume o Macri, prometendo dar um basta nisso, não faz porcaria nenhuma, pelo contrário, foi no governo Macri que o feminismo turbinou mais ainda na Argentina, eu tenho uns textos sobre isso. E mete liberalismo econômico para dilapidar mais ainda, o pessoal fica de saco cheio, elege o Fernandes, que a primeira coisa que o desgraçado faz envia para o Congresso a liberação do aborto. Mesma coisa no Chile, coloca uma porcaria do neoliberal lá, o pessoal fica de saco cheio, elege o governo de esquerda. O que o cara faz? Primeira coisa, casamento gay. Provavelmente, para ser sincero, eu acho difícil o Lula ter a cara de pau de chegar nos primeiros dias de mandato já propor liberação do aborto. Mas com essa aliança Lula em Alckmin, eu não duvido de mais nada. Aí a gente passa por esse inferno liberal que é esse governo Bolsonaro, que não fez absolutamente nada para conter a neo-esquerda. Aí vamos lá eleger a esquerda de novo. Aí a esquerda chega lá e toda aquela galerinha que estava assim, se fingindo de perseguida, se fingindo de oprimida, apesar de estar emplacando tudo quanto é ganho aí, vai vir com mais força ainda para dessa vez escancarar de uma vez por todas as suas pautas.
E o que vai fazer para reverter o liberalismo econômico? Provavelmente nada. Na melhor das hipóteses, vai dar um freio. De repente diminui o ritmo das privatizações, de repente até para um momento, mas não vai fazer nada para reverter o estágio anterior, porque não vai ter potência para isso, até porque o povo brasileiro ainda tem uma péssima formação política a ponto de ser capaz de entender que não tem a menor possibilidade de um governante conseguir governar sem apoio do Congresso. Aí o que o sujeito faz? Vota no Lula e de repente, mas como tem raiva do PT, não vota em ninguém do PT do Congresso. Não adianta porcaria nenhuma. Porque se não tiver uma bancada grande para apoiar, não vai conseguir fazer nada. Mas ao mesmo tempo você põe a bancada grande, a bancada vai e só faz merda. Em vez de reverter esse caos econômico, vai pautar liberação de aborto e vai pautar mais lei para banheiro tangente, essa porcaria toda. Contra a qual a direita vai oferecer uma resistênciazinha pura e simplesmente simbólica da boca para fora. Porque nesse congresso calhorda, que é um congresso alinhado ao bolsonarismo, aprovaram tudo quanto é coisa que o pessoal quis nesse sentido. Ver as questões da Lei Maria da Penha. Tem solução? Sim. Se você elegesse um governo que rompesse essa dialética, que seria o único que eu vejo com algum potencial para isso, seria o Ciro Gomes, dos candidatos, né? Porque além dele teria outros, teria o Requião, teria o Aldo Rebelo, teria talvez o Cabo Daciolo, talvez. Mas assim, de candidatura virável, só o Ciro Gomes. Mas aí tem aí na concorrência a desgraça do Moro, que vai fazer pior. O Moro vai vir para conciliar essas duas pautas de uma só vez. O Moro seria a vitória definitiva. A vitória definitiva da elite do Brasil. Que até o Bolsonaro, apesar de tudo, ainda tem uma resistência simbólica. Apesar de tudo, de ser um cara de não ter feito porcaria nenhuma, pelo menos no nível do símbolo, ainda tem assim uma inconsistência. O Moro não, o Moro seria perfeito. Claro, eles não vão gostar, sendo sincero, a pessoa não vai gostar de eleger Lula. Porque por mais que esteja onerado, por mais que esteja todos esses problemas que estou citando, ele ainda tem algum capital político para oferecer alguma resistência. Então, preferencialmente, eles não o colocariam. Mas, não podendo colocar o canalha do Moro, eles vão dar um jeito de neutralizar o governo do PT. Veja só, e talvez mesmo que não vingue essa história aí do Alckmin, que de repente tem até um vice até bom, o simples fato dessa história ter circulado, tem sido tão falada, tão badalada, e não ter sido imediatamente descartada pelas lideranças do PT, já mostra, já é o recado claro de que a situação tá perdida nesse sentido. Que eles estão na mão desse grupo. Significa que eles vão ter que fazer esse tipo de concessão para o seu inimigo histórico, que nunca teve o menor interesse em pautas de desenvolvimento do país. Pelo contrário, tucanato é capachismo total, é submissão escancarada, inclusive com o pódio de neo-esquerda. Assim, observe isso. Então o que significa essa história, dessa união, dessa chapa Lula-Alckmin? Significa simplesmente que, como diria aquele funk lá, tá tudo dominado. Os caras conseguiram uma certa primazia no sentido de assumir o controle não só de uma narrativa, não só de uma manipulação em massa, mas até mesmo da estrutura da máquina partidária do conteúdo programático. Eles conseguiram fazer isso num nível assim que realmente me surpreende. Eu não esperava isso, eu estou surpreso com essa história. E claro, quando eu vi falar pela primeira vez, eu até não achei que fosse boato, mas o simples fato do próprio Lula não ter desmentido isso, já é para deixar a gente com a pulga atrás da orelha. Tudo bem, posso pensar positivo? Posso. Pode ser que o Lula ainda seja aquele estrategista bastante interessante que está usando isso para cozinhar um pouco a oposição, para tranquilizar os ânimos. Pode ser que esteja, a gente não pode negar isso, o Lula é um estrategista brilhante. Eu me preocupo que ele já não seja mais, já esteja um pouco senil, eu tenho essa preocupação. Mas pode ser que não, pode ser que ele esteja jogando. Então, assim, não vou dizer que está totalmente perdido também não. Tem alguma esperança nesse sentido. Mas é difícil de levar muito a sério. Eu tendo a pensar que a situação é grave mesmo. Eu sou Marcos Aurélio XR, no dia 17 de dezembro de 2021. Obrigado por sua atenção.